nesse texto 53, Apocalipse, estudando as profecias. Em primeiro lugar, os representantes, ou os representados pelas 4 criaturas vivas e depois os anciãos, formando o segundo ciclo com os anjos, formando um terceiro ciclo, como está no versículo 11. A dignidade do Cristo, assim apresentado sob a figura de um cordeiro morto, é o objeto da admiração de toda a multidão dos santos. Deus aqui é glorificado, e o cordeiro como tendo sido morto. Qual o significado disto? Dentro do capítulo 5, que vai nos levar ao 7º selo, é o que veremos mais adiante. Hoje podemos dizer o seguinte: quem não sabe Apocalipse não sabe o Evangelho. Ninguém pode governar mais nada, governar mesmo, com sucesso, se não conhecer o Apocalipse. Nem sua casa, nem sua vida. Então, um homem que realmente conhece a verdade estará liberto. É realmente um homem livre. Livre como jamais foi livre em todos os tempos da humanidade. Como diz Jesus, conheceria a verdade vos libertará. Vos libertará. Capítulo 5, versículos 6 e 7. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como tendo sido morto, e possuía 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Lyndall Fornes Burick, estudioso da escritura, pensador e até empresário, ele comenta o seguinte: no original de grego, dá a entender que o cordeiro apareceu ferido na nuca e na garganta como vítima mortal, ou como vítima morta no altar. Adam Clarke, teólogo, diz sobre esta frase, como se estivesse agora no ato de ser oferecido. Entender isso tudo aí, simboliza. Tão importante é o oferecimento do sacrifício do Cristo aos olhos de Deus, que ele é representado como se encontrando ainda no próprio ato de derramar o sangue pelos pecados dos homens. Isto dá grande vantagem à fé. Quando alguma alma se aproxima do trono da graça, ali encontra um sacrifício para oferecer ao Senhor Deus. Mas vemos ali diante a referência dos 7 olhos e das 7 pontas. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Qual o significado das 7 pontas e dos 7 olhos? Estas pontas são símbolos do poder. Tá? Vão guardando bem isso aí. Olhos de sabedoria. 7 é o número que representa a plenitude, a perfeição. Já vimos isso em outro ponto. Então, naturalmente, o povo diz: 7 é o número mentiroso. Infelizmente. Por quê? Porque todos que pregaram a Bíblia Sagrada geralmente eram daquela escola. Né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Então o povo fez logo essa referência. 7 é a conta do mentiroso. Daí surgiu essa ideia. Assim como o conto do vigário, né? Onde o vigário deve ser sacerdote de Deus. Mas o povo acha que é vigarista. Você não vai atrás do conto do vigário, não se diz isso? E assim vai. Jesus não tem nada com isso, isso aí é coisa dos homens. Ficamos sabendo que o perfeito poder e a perfeita sabedoria são inerentes ao Cordeiro de Deus, pela operação do Espírito Divino. Então aí estão os chamados 7 Espíritos de Devido a quê? A plenitude,
a perfeição desta operação divina. É o número 7 na sua divina integração. 7 é um número perfeito. Só aos ignorantes pode parecer objeto de galhofa. Então ele veio e tomou o livro, no versículo 7. Para alguns comentadores, estamos procurando dar o que há de melhor no gênero. E não é muita coisa. Parece incrível, o Apocalipse, para muita gente. Mas é um livro desconhecido, porque botaram aquela pecha nele, que é um livro misterioso, e não há quase nada sobre ele. Esta é a verdade. Pouca gente estudou ele assim, dessa maneira. Bobagens que nós vamos apagando isso. Então, 4 cavaleiros do Apocalipse. É aquela coisa. Isso é ideia de que muita infantilidade colocam aí para iludir as mentes, como propaganda de cinema, aquele negócio, para causar impacto. Mas não é bem isso. Apocalipse não é livro para esses tipos aí tirar vantagem, Bom, alguns estudiosos do Apocalipse têm achado incongruência na ideia de um livro ser tomado por um cordeiro. Tem recorrido a vários expedientes para fugir a essa dificuldade. São Paulo previu tudo isso. A letra mata, o espírito vivifica. Então perguntamos, não é um princípio bem estabelecido? E não se deve atribuir a um símbolo qualquer ação que possa ser realizada pela pessoa ou ser representado por este símbolo? Não bastará esta explicação para se compreender a passagem bíblica ou apocalíptica? Todos sabem que o cordeiro é o símbolo do Cristo. Sabemos que não há incongruência alguma no Cristo tomar um livro qualquer. Quando lemos que o livro foi tomado, pensamos que esse ato foi realizado, não pelo cordeiro, mas por aquele de quem o cordeiro é um símbolo. Creio que assim está explicada a razão dessa controvérsia inútil. No capítulo 5, versículo 8 a 10, Apocalipse, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Vamos lá guardando isso aí. Os incensos são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foi morto, e com seu sangue nos compraste para Deus, nos compraste de todas as tribos, línguas, povos e nações, e para nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. O que é que isso significa? Aqui está. Salvas de ouro cheia de incenso. Já está praticamente explicado. E por esta expressão, fazemos uma ideia da ocupação dos remidos, representado pelas 4 criaturas vivas e também pelos 24 anciãos com salvas ou taças de ouro cheias de incenso. E esse incenso são as orações dos santos. Esta é uma obra de ministério, própria de sacerdote, missionários ou emissários. Vamos à próxima